Eu passei muito tempo da minha vida achando que ser o aluno perfeito era ser aquele aluno modelo de cursinho. Era ser aquele aluno que assistia todas as aulas, que fazia todas as questões que mandava, que tinha uma rotina perfeita, sem nenhum defeito. A verdade é que o que eu aprendi sobre ser o aluno que vai ser aprovado de fato é muito fora disso. E eu não poderia começar esse vídeo sem falar que grande parte desse contato que eu tive com aluno de elite foi depois que eu me tornei parte do time do Estratégia Médica, porque lá a gente tem contato com os aprovados nas maiores residências médicas do Brasil e eu consigo ter o contato tanto como eles estudaram, a melhor forma como eles estudaram, e a coincidência é que todos eles estudaram através da melhor plataforma, que é o Estratégia Médica. Se você também quer ser parte da nossa equipe, basta você comprar qualquer um dos cursos com o meu cupom Eduarda Carvalho. O link tá aqui embaixo. A primeira coisa que eu percebi conversando com esses alunos é que eles não passavam muito tempo procurando a melhor forma de fazer. Eles faziam. E por isso eles ganhavam no volume. E isso pode parecer muito contraintuitivo, baseado no que eu falei ao longo da minha trajetória nesse canal aqui inteiro. Mas uma coisa que é fato é que o aluno que vai ser aprovado, é que o aluno que está entre os melhores, ele passa pouquíssimo tempo pensando, ai, como é que eu estudo melhor? Ai, como é que eu faço uma rotina perfeita? Ai, como é... Não, o aluno ele vai lá e faz. E uma vez que ele está fazendo, aí sim, ele começa a se preocupar em como ajustar aquilo para ser a melhor forma, para ficar perfeito, para ser uma rotina funcional. Mas ele não é aquela pessoa que ele vai passar o dia inteiro na frente de uma planilha, tentando montar a rotina dele perfeita, com as horas de estudo, sabe? Tentando calcular quantas horas por semana ele vai estudar cada matéria, se não tem que aumentar 2 horas. Não. Primeiro ele começa a fazer, e ele vai fazendo tanto, e ele vai fazendo tanto, e observando o que está dando certo, o que está dando errado, e aí sim ele vai alterando. Mas ele não espera ele ter a fórmula perfeita para começar. E isso foi um denominador comum que encontrei entre todos os alunos que eu conheci que já foram aprovados. Seja em concurso, seja em residência, seja no Enem, todos eles ganhavam no volume. E, acima de tudo, eles faziam uma coisa que eu acho que é o mais importante. Eles criavam uma estratégia deles e só deles. Eles não entravam no YouTube e tentavam copiar a estratégia da fulana que foi aprovada em primeiro lugar na USP. A fulana que foi aprovada em otorrino em primeiro lugar na Unicamp. Não, eles criavam a estratégia que funcionava para eles. E para isso, você precisa entender muito bem qual é o nível de aluno que você é. Porque de nada adianta você ir lá nesses podcasts, nesses vídeos dos alunos que acabaram de ser aprovados, porque a maioria desses alunos, no ano que eles foram aprovados, eles já estavam em um nível muito avançado. A maioria deles já tinha vários anos de preparação, já tinha um conhecimento, uma base muito bem solidificada. E aí você vai lá, você tenta copiar a rotina daquele aluno, tentando estudar só por prova antiga, não vendo conteúdo novo, só revisando, fazendo muita questão, não assistindo aula, e aí você não consegue. E você fica sem entender o que tem de errado com você. Que eles conseguiram obter um resultado incrível e você não consegue nem evoluir, nem aumentar 5 questões de seus acessos usando a mesma estratégia que eles. A grande questão é que você está se inspirando em pessoas pela linha de chegada delas e não pela partida. E aí, isso é algo que eu percebia em todos os alunos, é que eles tinham uma consciência muito grande do nível que eles estavam. Fossem eles o melhor aluno da turma deles, ou fossem eles o pior, eles sabiam que o estudo deles tinha que ser direcionado para aquele nível, e não para o nível onde eles tinham que chegar. Porque o que vocês pensam? Ah, o aluno que foi aprovado, ele fazia 3 simulados por semana, e ele não assistia a aula, e ele só fazia tal coisa, e ele fazia 200 questões por dia, e você pensa, então eu vou pegar essa mesma rotina, eu vou fazer uma rotina parecida para mim, e é impossível que eu não passe, né? Não, é super possível, na verdade, porque você não é aquele aluno, né? Então, eu vou dar um testemunho próprio. Assim que eu entrei no cursinho, eu não era de longe a melhor aluna da minha turma. Então, eu não poderia olhar para os meus amigos que já estavam com muito mais anos de cursinho do que eu, que eram muito melhores do que eu, e querer estudar igual a eles. E durante muito tempo eu tentei. Eu tentava seguir a mesma rotina que eles, que era muito mais leve do que a minha, do que a que eu deveria ter, na verdade. E eu queria só fazer questão, eu pulava vários conteúdos porque eu achava, esse conteúdo é fácil demais, eu domino. E eu me vi num momento que eu estava estudando igual a rotina deles há 2 meses, os acessos deles só aumentavam e os meus não. Eu não estava partindo do mesmo nível que eles, então eu nunca chegaria no mesmo lugar que eles. Eu tive que voltar vários degraus e entender qual era o meu nível de verdade. E eu entendi que ainda faltava muito conteúdo, que eu precisava praticar muito mais, que eu precisava voltar na base, que eram coisas que esses meus amigos não precisavam mais fazer. Isso não queria dizer que eu não ia passar, só queria dizer que eu tinha que andar muito mais rápido do que eles. E para isso eu precisei voltar e começar tudo lá do começo. Então, é sempre importante que você se inspire na rotina de outras pessoas, que você tenha em quem se inspirar, mas sempre entender que
A sua partida é sua. A linha de chegada pode ser a mesma para todos, mas todo mundo vai partir de um lugar completamente diferente. Enquanto você não entender isso, você vai o tempo todo continuar se inspirando em outras pessoas e se frustrando. Outra coisa que eu percebo que tem em comum com os melhores alunos, seja da universidade, seja de cursinho, seja aprovados em grandes cursos, é que eles dão muito mais atenção à prática do que à teoria. E aí, vocês veem essa máxima e aí vocês fecham o vídeo e pronto, não vou mais assistir aula, vou só fazer questão e tá tudo certo. Não é assim, te acalma. A grande coisa é você entender que se você passa mais tempo vendo teoria do que na prática, seja para o que você está estudando errado. Então, não importa, se você passa uma hora vendo teoria e 1 hora fazendo questões, está errado. Tá errado. Porque quanto menos tempo você perder com a teoria, melhor. Porque o tempo de teoria, você tem que entender para que serve. Seja uma videoaula, seja um PDF, ele serve para te dar uma visão geral daquele conteúdo. Não se aprende nada através de videoaula. Não se aprende nada através de teoria escrita. Você aprende de verdade através de questões. Só que, obviamente, você não vai conseguir aprender nada se você for direto para as questões. É louco, né? Mas eu quero que você imagine comigo a seguinte analogia. Vamos supor que o seu conhecimento é uma parede, que você vai construir uma parede de tijolo e alvenaria, certo? A teoria, ela vai construir a fundação, ela vai construir os tijolos, só que ela vai deixar várias lacunas. Então, vai ter 2 tijolos aqui, 3 ali, 4 ali, e todos eles estão meio que, sabe, qualquer coisinha, qualquer vento que der, eles vão cair. As questões vão vir justamente para preencher essas lacunas onde não tem tijolo. Então, através das questões, você vai inserindo, a cada questão que você faz, a cada novo conhecimento, você vai inserindo um tijolinho em cada lugar. Até que depois de você ter visto a teoria muito bem e ter feito um número absurdo de questões, você vai ter aquela parede completa. E aí, obviamente, esses tijolos ao longo do tempo vão sumindo, porque você vai esquecendo. E é por isso que você tem que fazer a revisão da forma correta, através de flashcards ou de lista global. Mas entende comigo que 80% do seu tempo de estudo precisa ser destinado às questões. Porque se você estiver perdendo muito tempo na teoria, é um sinal de que você está assistindo a aula da forma errada. Provavelmente você está anotando demais. E aí, isso é o maior erro que vocês cometem. E é outra coisa que eu percebo que também tem em comum com os alunos que são os melhores de onde eles estão. Eles anotam muito pouco. Eles quase nunca, não vou generalizar também, mas nenhum dos que eu conheci era aquele aluno que anotava tudo que o professor falava, que tinha um caderno perfeito. Gente, porque esse caderno perfeito não existe pra nada. Ele não serve pra nada. Porque você acha, não, vou ter um material de consulta. Meu amor, você vive no século XXI, 2025, ChatGPT. Não, mas se eu quiser lembrar da forma, se você quiser lembrar da forma, você pesquisa na internet. Não, mas se eu quiser lembrar daquilo que o professor falou, você pesquisa na internet. A melhor forma hoje em dia que eu oriento os meus alunos a assistirem a aula é assistir já com o material pronto. Então, hoje em dia, gente, cursinho online, eu não conheço nenhum cursinho online de qualidade que junto com a aula não dê ali um PDF teórico, um resuminho, o que for. Pega aquilo dali, coloca na tela do lado do computador, então imprime o que for. Durante a aula, você vai anotando em cima daquilo dali. Porque aí você não vai utilizar a anotação com a intenção de ter um material para guardar para depois, mas sim com a intenção de que a anotação é uma ancoragem para você se manter prestando atenção. Isso é louco, né? Mas o ato de anotar, ele é muito mais útil na hora de assistir a aula para você se manter atento ao conteúdo da aula em si do que para você lembrar daquilo no futuro. Porque, convenhamos, você não vai lembrar. Mas é importante que você anote uma coisa ou outra para que, isso daqui é importante, eu vou anotar para que você se mantenha atento à aula. Porque quando a gente está só de braço cruzado assistindo a aula, a chance de você devanear, de você ir pensar na morte da bezerra é muito maior. Então é para isso que a anotação serve. Então se você tem aquela anotação que é bagunçada, que são só várias palavras aleatórias jogadas, parabéns, você está fazendo certo. Porque aí você consegue assistir a aula, às vezes, se você assistir online no 1.5, no 2x, consegue fazer muito rápido. Ou então, se você estiver numa aula presencial, você consegue interagir com o professor e acompanhar o raciocínio dele, ao invés de só ficar ali copiando de forma mecânica tudo que o professor está falando e achar que está aprendendo alguma coisa. Esse tópico aqui, eu fiquei muito em dúvida se eu incluía ou não, porque eu não consegui achar um método comum que todos os alunos usavam, mas eu consegui perceber uma coisa, todos eles faziam, independente de como fosse, e eles faziam da forma mais ativa possível, que é a revisão. Então eu já tive muito contato com alunos que usavam muito Anki. Eu, por exemplo, eu utilizei muito Anki na reta final da minha prova para Enem, e hoje em dia eu voltei a utilizar na faculdade também, me ajuda muito, e eu vejo que muitos alunos muito bons utilizam o Anki e usam ele como uma ferramenta
lista diária. E aí levam do cursinho para a faculdade, da faculdade para a residência e para todos os lugares. O Anki, ele se popularizou recentemente, então ele não é tão utilizado. Uma coisa que eu percebo que todo mundo utiliza, na verdade todo mundo, com todos o que eu conversei, eles usam a lista baseada em erros. Então, quem é meu aluno da mentoria, e quem for meu aluno da mentoria, comenta um coração, deixa eu ver um coração branco para saber que vocês estão aqui. Mas vocês vão ver que nessa reta final, todo mundo ganha um horário chamado Lista do Conteúdo Mais Errado no Simulado Biologia. Então, a partir da sua correção do simulado da prova antiga, você vai ver qual é o conteúdo que você mais errou. E aí, a partir daquilo dali, você vê, eu já vi esse conteúdo, mas eu tô errando, então eu vou fazer uma lista dele. E aí, isso é uma forma de revisão perfeita, porque você não fica dependendo daquele de revisões passadas, que a gente já conversou sobre isso, que não funciona, mas você tem uma organização de que toda semana você vai estar revisando pelo menos um tópico. Então, se você está carecendo aí de uma forma de revisão, inclui isso. De toda semana você retomar, fazer uma lista de cada conteúdo que você mais errou ao longo do simulado que você fez. Muitos alunos, inclusive, por exemplo, o meu aluno que foi em primeiro lugar em medicina da UFP, essa era a estratégia de revisão de estudo dele na semana inteira. Então, ele fazia um simulado no sábado, ele corrigia e a semana inteira ele ia passar fazendo listas daquilo que ele errou no simulado. E aí, na hora que ele acabasse essas listas, ele fazia outro simulado e assim ia. Obviamente, é uma estratégia a se copiar? Não, mas é uma estratégia a se adaptar, como eu falei lá no começo. Hoje em dia, não faltam lugares onde você pode consultar a teoria, videoaula gratuita no YouTube, onde for. Mas uma coisa que eu percebo que a gente ainda não tem da melhor forma é um banco de questões confiável. E é por isso que se você vai fazer um investimento na sua vida, você vai investir em um bom banco de questões. Eu, por exemplo, desde que eu tenho um banco de questões de estratégia média, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, porque o que eu estiver estudando, eu sei que eu tenho questões de bancas garantidas e com comentário para eu assistir. Então, se você também quer ter acesso ao melhor banco de questões para a residência do Brasil, assina qualquer um dos cursos com o meu cupom de desconto Eduarda Carvalho. O link está aqui embaixo. E agora sobre os simulados. Qual a frequência que os melhores alunos fazem simulados, se eles fazem, se eles não fazem? O que eu percebo é, quanto mais avançado o aluno é em termos de teoria, obviamente mais simulados ele vai fazer. Não existe um número certo, mas a tendência é, quanto mais conteúdo você já viu, mais questões de simulado, mais simulado você vai inserir na sua rotina. Qual é a minha recomendação? Se você ainda não ultrapassou pelo menos 30% do cronograma, não tem sentido você começar a fazer simulado. O ideal, eu sempre coloco para os meus alunos, e aqui abrindo a minha estratégia, eu gosto de colocar simulados quando o aluno já ultrapassou 50% do cronograma de matemática, porque aí eu já consigo colocar melhor. Mas isso é muito individual, eu nem vou me estender muito aqui, porque simulados é muito individual para a sua realidade. Mas o ideal é aqui, tá faltando ali 3, 4 meses para a prova, já coloca pelo menos uma vez por semana, independente da prova que você quiser. Por fim, eu preciso falar uma coisa que, por incrível que pareça, eu acho que a gente parou de falar sobre isso. Eu acho que a gente entrou tanto nessa de bem-estar, de qualidade de vida, que vocês esqueceram de uma coisa. Meu amor, se você quer uma coisa, se você quer ter sucesso através de seus estudos, 80% do seu tempo livre tem que ser estudando. E eu sinto muito dizer isso. Porque às vezes a gente entra nessa, é porque eu tenho que ter uma rotina balanceada, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que não sei o quê. Tem. Mas você tem que entender que o lazer, o exercício físico, essas outras coisas têm que ser uma minoria do seu tempo. Às vezes vocês estão, não, eu preciso de um momento pra desopilar, e você tem tanto momento pra desopilar que você nem tem motivo pra desopilar, que você desopila tanto que você nunca tá opilado. Nem sei se opilar é a palavra certa. Mas você... Às vezes vocês estão investindo, é porque eu faço aula de yoga, eu faço aula de pilates, eu faço academia. Aí eu faço, não, mas você quer passar ou quer ser triatleta? Porque tem isso também, né? Então entenda que se você quer qualquer coisa na sua vida, 80% do seu tempo tem que ser destinado àquilo. Sinto muito, mas é. Às vezes a gente tá se comparando muito com a rotina de várias pessoas que elas fazem 1001 coisas no dia. A pessoa que faz 1001 coisas no dia dela, entenda, e eu falo isso no meu lugar de fala, como uma pessoa que faz 1001 coisas no dia. Essa pessoa não vai ter um resultado expressivo em nenhuma dessas áreas. Eu treino, eu trabalho, eu estudo. Eu não tenho um corpo de quem treina, então eu não sou um exemplo de treino. Eu estudo muito, é a maior parte do meu tempo, mas mesmo assim, eu não consigo tirar 10 em todas as matérias, e eu trabalho muito. Mas eu não consigo ser a melhor funcionária do meu trabalho. Por quê? Porque eu faço tudo isso ao mesmo tempo. E eu tento dar atenção a essas 3 coisas com a mesma intensidade. Então, se você quer ser aprovado em um curso muito concorrido, se você quer se destacar muito dos seus estudos, entenda que o seu foco majoritário tem que ser o estudo. E alguém precisava falar isso pra vocês. Porque a gente tá tanto nessa de, não, é porque tudo é sobre equilíbrio. Não é, meu amor. Tudo é sobre desequilíbrio. Se você quer ter sucesso naquela coisa, você vai desequilibrar toda a sua vida para aquilo. A verdade dói, eu sei, eu sinto muito. Mas se você gostou desse vídeo, você vai comentar o nosso emojizinho e você vai compartilhar com seus amigos que precisavam ouvir uma boa verdade. Um beijão. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Tchau, tchau.